E aí, galera do Puro Malte, galerinha do mal, que eu adoro. Se você faz parte da galerinha do bem, este não é o podcast pra você. Esse aqui só tem a galerinha do mal, por isso que ele é gravado na sexta-feira. Estou aqui com a minha companheira de fé, minha irmã camarada, Beatriz Nantes, em homenagem a Erasmo Carlos aqui já no começo. Poxa, é verdade, né? Tudo bem? Tudo bem. Um cara que chama Tremendão é É. um cara da hora. E aí, Dorfão, tudo bem? Maravilha. Eu lembrei de uma coisa, tipo de coisa de criança, né? Que eu... Primeiro que eu achava que o Roberto Carlos era, tipo, Deus, assim, literalmente. Porque ele tinha aquela coisa do branco. Então, quando eu era muito nova, tinha essa coisa do fim do ano, Natal. Então, ele se confundia um pouco com Jesus Cristo. Ainda mais por eu não ter uma E ele tinha formação música religiosa. ainda, né? E ele tinha música. Então, eu achava assim, Deus, eu pensava no Roberto Carlos, sabe? E o Erasmo é do diabo, então. E o Erasmo era, assim, sei lá... Aí depois eu descobri esse Erasmo, eu tipo, quem é ele? Ele é irmão dele? Ele é primo? Então, no meu imaginário infantil aqui, né... Eles fazem parte, assim, bem fortemente. Pô, mas ele tem mesmo esse ar meio macário, assim, né? Tem. Eu curto o Erasmo, curtia, sei lá. E o Roberto Carlos também, ele teve fases de interpretação na minha cabeça, né? Primeiro ele tinha aquela coisa meio Vando, um pouco, assim, né? Uma fase meio, né? Aquele herói daquela classe média baixa brasileira na minha cabeça, assim. Meu pai tinha a coleção inteira do Roberto Carlos, acho que era, assim, 37 discos, era um negócio gigantesco. E aí depois eu vi que, não, ele era legal, o Roberto Carlos, na real, assim, né? Ele foi meio um precursor do que era um meio... sei lá, um mini rock brasileiro, assim, né, Jovem Guarda. Mas depois eu vi o Tim Maia bravo com o Roberto Carlos. Falei, não posso gostar do Roberto Carlos, então sei lá, eu tive fases com o Roberto. Quem é o Roberto Carlos pra você, Dorfão? Putz, eu acho que curto mais a fase inicial dele, né, cara? Depois eu acho que foi indo pra um meio romântico, assim. Meio que não é muito o meu gosto musical, né? Embora acho que alcançou as massas por aí, né? Ele foi ficando menos roqueiro e mais romântico, né? Ultrapassou a Jovem Guarda ali, daí foi pro mainstream. Mas eu, admiro muito a trajetória dele, cara. E o Tremendão também acho legal um paralelo, assim, né? Que o Roberto Carlos, ele pode ser, entre aspas, né? Visto como um cantor que foi pelo caminho do sucesso, né? E o Tremendão não, né? Um cara que ficou mais nas suas raízes ali, fez alguns projetos experimentais, né? Tem álbuns que tem elementos de blues. Samba, exatamente, né? Então eu não sei se ele não conseguiu e acabou ficando na raiz ou se foi algo deliberado, né? Mas acho legal traçar esse paralelo entre os dois também. Pô, e outro dia eu tava ouvindo Detalhes, assim, você falou, porra, essa música é maravilhosa. Aí você vê que você ficou velho mesmo, né? Sim. Mas o começo do Por Morte não tinha nada a ver com o Roberto Carlos nem com o Erasmo Carlos, foi absolutamente espontâneo. É inexorável falar da Copa do Mundo, né? Acho que não há como fugir desse meteoro aí que é a Copa do Mundo. E eu queria perguntar exatamente isso pra vocês, assim. O que é a Copa do Mundo pra vocês? E por que, como brasileiros ou seres humanos, né? Não sei como é muito pros outros e tal, mas por que a gente gosta tanto da Copa? Por que a Copa é esse evento tão... Né? Ontem parou o país, literalmente. Sim, né? sim, cara, eu adoro isso. Eu acho muito legal. Assim, o futebol, pra mim, o jogo em si, eu acho ele meio chato. Eu acho que ele demora, aquele para muito. Em geral, na Copa, menos, né? Sai mais gol, eu não sei por que sai, mas é mais agradável de assistir. Mas eu acho meio porre o jogo em si. Mas o fenômeno futebol, assim, eu já tive a minha fase de, outros esportes, tipo, futebol não presta. Cara, não dá pra colocar na mesma caixinha. Futebol não é esporte, é futebol, sabe? É outra coisa, é mais do que esporte. Assim, ontem quando eu recebi o e-mail do BTG falando que a renda fixa iria parar 1 hora antes, né? Eu fiquei assim, tipo, cara, é isso, sabe? Tipo, a renda fixa para de rolar por causa de um jogo. E as pessoas saem do trabalho mais cedo, tipo, isso é muito... Eu não consigo olhar pra isso e achar... ai, nossa, que país que não vai pra frente. Eu acho isso lindo. Tipo, ainda bem que a gente ainda tem capacidade de, como adultos, parar por 2 horas, sabe? Pra se preocupar com um gol, sabe? Que bom.
E eu acho que... Por que eu acho que encanta tanto? Eu acho que o futebol é um esporte muito gostado, né? Amado no mundo inteiro. Eu acho que eu já contei aqui a história da Nicarágua, né? Quando eu fui pra lá e falei que eu era de Santos. E o cara falou, a cidade do Neymar, do Pelé. E isso é muito forte, né? Assim, é uma identidade muito grande do Brasil. E não só do Brasil. Acho que, assim, você vai falar de Portugal, as pessoas vão lembrar do Cristiano Ronaldo. Isso é legal. Eu não acho isso ruim, assim, sabe? Reducionista. Claro que os países são mais do que isso, né? Mas que bom que existe isso. E eu acho que a gente gosta por causa do drama. Tipo, a Copa, ela começou agora e a gente não sabe o que vai acontecer, mas com certeza vai ter um cara que vai se consagrar, vai ter um cara que vai fazer o gol da final e ninguém sabe quem é. Vai ter o cara que vai perder o pênalti ou que vai fazer, sei lá, o goleiro que vai falhar. E vai ter... Agora a gente tava assistindo ali na Copa, né? O Irã fazendo gol no País de Gales. E aí você vê todo mundo comemorando e tal. Então, assim, essas cenas incríveis. Você saber que vai ter alguém que vai cair muito feio. E a gente gosta de assistir isso, sabe? E num cenário mais controlado, né? Sim. Então, eu adoro esse clima. E você, Dorf? Cara, pra mim é uma... Bom, vou citar algumas coisas aqui. Podia ser um programa só sobre isso, né? Mas... Primeiro, se temos alguma esperança de um relativo pacifismo global aqui, né, o que seria a globalização e tal, para mim a Copa ela simboliza muito isso, sabe? Tem todos os países ali, cada um com a sua cultura, com as suas particularidades, mas todo mundo está obedecendo as mesmas regras, jogando o mesmo jogo. Isso eu acho muito legal, né, que o mundo consiga se organizar e até historicamente, né, guerras pararem para jogar futebol. Eu acho isso muito bonito. E pegando um pouco o gancho dessa última semana aí, as narrativas de Davi e Golias são interessantíssimas também, né? Então é impressionante como... E não é só porque a gente é brasileiro, torce contra a Argentina, né? Até porque nem é o caso para todos os brasileiros também, ou contra a Alemanha, por causa do 7-1, mas... Como eu acho que todo mundo tem interesse especial nesses jogos em que o pretensamente mais fraco ganha e ainda mais de virada, né? Os arcos narrativos, né? Quando alguém sai de baixo ali, supera uma dificuldade e ganha alguém que ela parecia menor, né? Ganha do maior e tal. Eu acho muito interessante esse aspecto narrativo também. Nelson? O Brasil é um pouco carente de ídolos, sabe? De super-heróis, alguma coisa assim como os americanos fazem, né? Eles incentivam muito o esporte. E eu acho que o futebol é a síntese disso tudo. Então a gente canaliza, é o esporte nacional, e a gente canaliza tudo neles. E eu adoro futebol, adoro Copa do Mundo, eu acho muito legal. Eu adoro ver pessoas que estavam brigadas e todo mundo torcendo junto, tá? Eu tô achando bem bonito, assim. Só pra adicionar uma coisa antes de passar pra você, eu gosto dessa coisa de... Todo jogo é meio final, sabe? Porque acho que uma das coisas que me dá bode em brasileiro lá, tipo, Corinthians e Curitiba. Puta, é aquele 0x0 mó chato e assim, são 80 rodadas. Eu sei que não são, eu sei que na verdade todos os jogos são importantes. Mas na Copa tem um sentimento de urgência, de tipo, cara, você tá sendo testado aqui e é agora. E ontem eu tava assistindo... Eu não conheço quase ninguém da seleção, né? Aí estavam falando já que o Rafinha tá vindo mal, e eu pensando, nossa, tipo, esse cara, se ele for muito mal, ele vai ser substituído. Então, no nível da equipe e também individual, né? Aquela coisa assim, meu, o resultado é agora, sabe? Então, acho isso legal também. Eu sempre penso isso, porra, é um fenômeno muito grandioso, né? E eu acho que tem uma questão... Eu gosto muito também, eu gosto do jogo, eu sou diferente de você nessa, assim, eu tenho um pouco do bode do ver no bar, essa coisa, muita gente, fala assim, não, meu, é muito sério isso aqui. Então, assim, é pouca gente, não grita gol antes, assim, isso é fundamental, não gritar gol antes. Perdeu esse gol, a bola pingou, parecia fácil, mas pingou, veio na canela dele, não tava tão fácil quanto parece. Então, eu levo com seriedade a Copa do Mundo e me envolvo, eu fico vendo depois. Ontem ficamos até altas horas ali vendo no Sport TV, tomando um vinho, e gosto muito também. Eu acho também que, assim, como o futebol faz parte da nossa Constituição, assim, né, você tá 2 anos, você sai da escola com uma bola na mão, rolando na escada e tal, né?
é a chance um pouco, acho que a Copa do Mundo principalmente, pô, acho que eu tenho eu sou corintiano, né, com grande real corintiano, assim, não é só, gosto muito do Corinthians. E o André, por exemplo, que é outro cara que é fascinado por futebol, ele é São Paulino, então a única vez que eu tenho uma possibilidade de ver um jogo e torcer junto do André é no Brasil, né? Então é uma capacidade de você aglutinar pessoas que de outra maneira não teriam, né? Talvez isso. Acho também que tem um pouco daquilo que o Scott Galloway fala, sabe? Pô, a gente é bom na Copa do Mundo, né? Sim, também tem Então isso. é fácil a gente gostar, né? Porque os Estados Unidos não gostam tanto, porque não é tão bom, né? Então você quer se apaixonar por algo, é algo que você vai fazer bem, que isso vai te dar prestígio, que você vai lá fora, vão te chamar pra jogar bola, você vai jogar bem e tal. Então tem essa coisa. Acho que o fato de se jogar com os pés, né, e não com as mãos, que isso, o controle que você tem sobre o seu pé é muito menor do que você tem sobre a mão, né? Então, requer uma habilidade mais especial e o fato o espaço da aleatoriedade ali dentro e de você ser medido no momento é gigante no futebol, porque a pontuação é baixa, né? Então, é uma prova de 50 metros ou 25 metros, muito curta. Qualquer detalhe define, né? Provavelmente a prova de 10. Você me falou que tá diminuindo até a distância, mas assim, em tese, uma prova de 20 quilômetros deveria ser ganhada pelo melhor mesmo. Então, acho que tem esses elementos também, acho que ajudam. Bom, algo mais sobre Copa do Mundo? Não, podemos ficar aqui o dia inteiro. Por exemplo, Galvão Bueno, se vocês gostam dele, eu amo ele. Puta, mudou muito minha relação também com o Galvão. Não curtia, hoje eu adoro o Galvão. Cara, nossa, e aí eles fizeram tinha uma bandeira, vocês viram ontem? Alguém fez uma bandeira com a cara dele, aí ele ficou super emocionado. E aí eu lembrei aquela idiotice daquele Cala a Boca Galvão que fizeram em 2010. Uma coisa tão... Depois eu fiquei pensando, tipo, quem vai pra um estádio... Tipo, primeiro assim, você foi até a Copa, 2010 foi na Alemanha, né? Você foi até lá, você gastou seu dinheiro, seu tempo pra fazer uma faixa escrito Cala a Boca Galvão. Tipo, você é uma pessoa muito infeliz. Muito. Você é tipo um hater de internet, só que com um pouquinho mais de coragem, mas também não muita, né? E foi muito chato, porque aí a TV pega, né? Porque é uma TV internacional, não sabe o que tá escrito, super constrangedor pra ele. E aí eu já vi uma matéria dele falando que foi muito triste, né? Então... eu gosto muito dele. Eu espero que não seja a última Copa. Eu curto muito o Galvão também. Eu nunca tive um momento de bode pro Galvão. Mas eu acabei não assistindo na Globo por causa de comentarista. Eu não sei quem que tá comentando agora, mas eu acho meio ruim assim, o comentarista da Globo. Então eu vi na Sport TV. Se pudesse... Eu gosto muito do Milton Leite também. Nossa, adoro ele. Adoro o Milton Leite. Que já esteve aqui conosco, inclusive. Muito gente fina. Esteve. Jura? Sim. Quando o William Machado, que era o William Capita do Corinthians, era nosso cliente. Acho que é nosso cliente ainda. E ele começou, a gente virou meio próximo, assim, ele sabia que eu era mega corintiano, né? E adorava ele. E aí ele trouxe o Milton Leite aqui, porque ele tava comentando na Sport TV, e a gente trocou uma ideia. Mó gente fina o Milton Leite também. Nossa, que legal. Podemos tentar chamar ele pro Malte. Nossa. Acho que virou agente autônomo da XP, o William Machado. Eu tive uma pequena fase de bode com o Galvão, porque assim, hoje eu entendo o Galvão como um tiozão. Assim, tiozão, pingaiada, gente boa, bebe uns vinhão. Mas teve uma fase que quando ele inventa de dar umas filosofadas, ele viaja, né? Sim. Mas hoje eu acho divertido. Na época, quando eu tava aqui início da fase adulta, tava me irritando um pouco. Assim, Galvão, para, mano, você tá viajando. Mas aí depois, hoje eu vejo como engraçado, assim. Eu gosto de uma pegada, tipo, uma instituição, sabe? Então, assim, um cara que tá há tantos anos fazendo isso, tem seu valor. Eu entendo as pessoas que têm bode, porque fala assim, assado, mas, pô, ele tem ali, né, um cara importante. Eu fiquei pensando numa coisa do futebol. É tão importante no Brasil, o futebol, que, assim, o time que você torce te define. E se você não torce, ou se você não gosta de futebol, isso também te diz algo sobre você. Sim. Então, o Nelson, por exemplo, eu não sei se você torce pra algum time. Pra que time? Torço pro São Paulo. Então eu tô aqui, então acabou de acabar com a minha tese, né? Porque eu achei que não. Mas eu acho que é muito isso, assim. Então, pra quem você torce? Pra esse time, pra aquele ou não gosta, tipo. Não existe isso com outros esportes, sabe? Você torce pra algum time de basquete. E beleza, é outra... Eu já entendi isso e... Não tem problema, sabe? Pertence a outra caixinha. Sim. Então é muito louco isso, né? E só sobre o Galvão também, eu passei a admirar muito ele como uma representação de alguém que faz algo com excelência, muita exposição há muito tempo. Putz, isso é muito foda. Em vários esportes. Em vários esportes. É que a gente perdeu isso, mas ele narrava Fórmula 1, ele narrava vôlei, ele narrava boxe.
Sim. Cara, as lutas do Tyson era ele que fazia. Assim, porra, e ele fazia bem tudo, né? Uhum. É bem, bem impressionante, assim. E Não, com e na muita Olimpíada, emoção, né? Acho que do aspecto de colocar emoção na voz ali, na narração, é imbatível. Imbatível, imbatível. Quantas Copas do Mundo ele tá? Todas? É muito Ele falou né? ontem, né, acho que 24, É, negócio absurdo. meio... Nossa. Não, sei lá, talvez tenha falado Não, um mas número assim, viagem são aqui, muitas, mas né? são muitas. É. Vou passar para outro tema, embora a gente pudesse ficar aqui na Copa um tempão. Tá bom. Um tema mais... Quer falar mais algo? Não, a gente vai ter semana que vem ainda pra falar disso, né? Eu vou trazer um tema aqui que eu tenho chamado do dilema da escolha. O que eu quero dizer com isso? Pode ser tratado numa perspectiva mais pesada, do ponto de vista até assim, crise das democracias, né? E a gente acho que tá numa questão bem importante agora, né? Que assim, tinha 2 projetos ali, basicamente, né? Um projeto supostamente mais liberal, representado pelo Bolsonaro, Paulo Guedes e tal, e um projeto mais social-democrata, ou mais à esquerda, de você fazer mais política social com mais participação do Estado. E venceu, legitimamente, o projeto mais social-democrata. Então, né, era o projeto de campanha, você lá dá os R$600, que também era do outro projeto, by the way, mas com outras coisas também, né? O reajuste do salário mínimo, recomposição do imposto de renda, a tabela do imposto de renda e tal. E aí, né, uma das... Tá longa essa pergunta, mas é que eu tô querendo explicar em detalhes o que eu quero dizer, que é... Aí beleza, então venceu esse projeto, agora estamos discutindo a PEC para fazer atender essas promessas de campanha e uma pressão no sentido assim, não, esse é o projeto vencedor, então assim, não pode haver estelionato eleitoral, a gente tem que passar a PEC. Então está contratado perante a sociedade esse projeto, então é isso que a gente tem que votar. Por outro lado, ninguém sabia, ao votar nesse projeto, ou não é que ninguém, boa parte da população votou nesse projeto sem saber as consequências que ele teria. Que a dívida vai aumentar e, portanto, o juro vai aumentar e vai gerar mais desemprego e o dólar vai ser mais alto e, portanto, vai ter mais inflação. E tem uma consequência indesejada que não foi devidamente comunicada ou não foi devidamente transmitida ou a população votou. Ela escolheu algo, basicamente isso, escolheu algo em cima de uma informação assimétrica e não sabia direito das consequências, né? E acho que isso é um pouco da crise da democracia, um pouco explica o sucesso do populismo, o sucesso eleitoral do populismo. Então, o que é escolher? Há uma escolha de fato quando você escolhe sob informação assimétrica? É isso que eu queria dizer. Enquanto você foi perguntando, eu pensei que... Eu não sei se a população escolheu isso, sabe? Eu acho que... Mas talvez sim, né? Não, entre outras coisas. Eu nunca tinha pensado nisso, sabe? Pra mim, porque pra mim o que é eleição? E é uma coisa que eu sempre achei, assim, por isso que eu nunca anulei voto, sabe? Existem 2, 3, 4 opções. Você vai votar na menos pior. É isso que você vai fazer. Sim. Ah, mas o ideal, não existe esse ideal. Né? Então acho que muita gente votou por outros motivos e talvez ninguém tenha votado na equipe econômica, sabe? Porém, veio isso no pacote, né? Então, faz parte. Agora, será que muita gente não votou pensando assim, puta, esse cara vai conseguir fazer o melhor para o Brasil, não necessariamente agora, mas assim, pro longo prazo? Eu não sei, tô pensando na sua pergunta. Mas eu não sei, sabe, se é essa a escolha. Se de fato a gente, assim, população deu aval pra gastança. Não sei, Não, não é que ela deu aval pra gastança. Acho que ela deu aval. Isso foi devidamente comunicado, né? Assim, no mínimo ela topou isso em troca de outras coisas. Mas ao mesmo tempo, assim, existe uma chance real do ministro da Economia ser um cara que não é tão assim, né? Assim como o Bolsonaro lá, que era liberal, foi e até aumentou os pacotes perto da eleição, né? Então eu não sei se de fato tem um aval pra tudo, sabe? Preciso pensar mais, Dorfo, me ilumina aqui. É uma pergunta muito difícil, né? Do ponto de vista teórico, eu acho que a escolha sobre informação assimétrica ela é seriamente comprometida, de fato, né? O ato de escolher pressupõe você ter uma boa noção dos payoffs, né? Das consequências de cada caminho de escolha, né? E a informação assimétrica, ela bagunça completamente essa percepção dos payoffs.
Dá até pra você escrever um artigo sobre isso aí, Felipe, ou pelo menos um day one, já que a gente abandonou a vida acadêmica. Não, ele tá contratado pra segunda já. Ah, beleza, tava desconfiado. Cara, sobre essa eleição, não tô longe de ser um especialista, mas eu até acho que, embora a pauta econômica ela sempre seja importante dentro do caldeirão eleitoral, eu acho que talvez ela tenha sido um pouco menos para essa eleição especificamente, né? Acho que teve muito voto de, o que a gente fala, né, de costumes, de cultura, de jeito de ser até, né, e acabou privilegiando aí por uma pequena margem o Lula. Do ponto de vista econômico, para mim, a exceção, né, na história recente é a Dilma, né? O Lula teve óbvio que era mais à esquerda, mas Lula principalmente conseguiu combinar, né, ele deixou em pé a responsabilidade fiscal para poder gastar naquilo que ele achava que faria sentido ali, e óbvio que teve a ajuda das commodities também, e mesmo o Bolsonaro, assim, liberal, mas que gastou bastante, né, parte por causa da pandemia, e em parte ali no sprint final, para tentar se reeleger também, e com essa história dos auxílios, né. Então, assim, né, no Brasil, talvez lá fora também, eu acho que os governos estão indo pro centro mesmo, se você pensar do ponto de vista econômico, sabe? Não tem... A Dilma é a exceção, né? A Dilma que fez uma política econômica muito extremada ali à esquerda e decisões de alocação de capital muito ruins, né? Mas para Lula e Bolsonaro, Lula foi uma esquerda que topou premissas da direita, mais ortodoxas, e o Bolsonaro foi uma direita que topou premissas da esquerda também e gastou a sua grana. Não, eu concordo muito com você nesse aspecto. Inclusive, tava pensando outro dia que, assim, até a Dilma, ela tentou voltar, né? É que era tarde demais e ela perdeu o Congresso. Mas ela viu que ela exagerou. Tanto que ela nomeou o Levy, que é o cara, um Chicago Boy, né? Sim. Então é que ela ficou muito marcada pra isso, mas ela tentou vir ao centro. É que a corda esticou demais, brigou com o Cunha, daí era tarde, né? Mas isso até me convence um pouco assim. Eles sabem da importância do fiscal, sabe? Eu acho que eles sabem. Mas mais do que eu fiquei muito triste comigo dessa vez. Eu concordo muito com você, com o seu argumento de que sempre você consegue hierarquizar, né? Você deveria... Ou você tem o seu candidato favorito, às vezes você se sente representado, às vezes você não se sente, mas tem que escolher um. Mas eu não consegui. Assim, eu anulei o meu voto pela primeira vez também, porque eu não conseguia ali... Você não conseguiu fazer uma hierarquia. Eu não consegui. Eu não gosto do voto nulo. Eu não acho que é uma escolha adequada. Só que chegou numa coisa assim, ó... Tem um cara que minimamente me representa... representado pelo Paulo Guedes, né? E, claro, não idealmente, mas ele tá mais associado à minha visão de economia, mas a minha visão de costumes é diametralmente oposta do cara, né? E até de trato pessoal e tal. E do outro lado tem um cara que, pelo menos ele tem uma agenda de costumes com a qual eu simpatizo mais, mas que é um desastre na economia. Então, assim, como é que eu faço? E as duas coisas são mega importantes, né? Sim. Pra mim. Então, como alguém que é liberal mesmo na economia e nos costumes, e pra mim só há esse caminho pra se definir como um liberal, eu não consegui, porque não consegui. Um fracasso. Mas a pergunta, mais do que da questão específica, que eu acho muito importante mesmo, é assim, cara, não dá pra você ir pra esse lado porque você vai destruir a sua própria pauta, né? Você não vai conseguir fazer o fiscal se você explodir o social, não tem dinheiro. Sim. E vai matar o pobre via inflação, né? Mas eu acho que o grande problema, um dos grandes problemas mundiais é o populismo, né? E como que você resolve o populismo se você não consegue comunicar ou transmitir as consequências indesejadas dele, né? Porque não, eu vou te dar uma bolsa aqui. Pô, quem não quer, né? Mas junto da sua bolsa vai vir mais tributo, ou mais inflação, ou mais juro, ou uma combinação dessas coisas. Não, aí eu não quero. Então acho que tem a gente precisava resolver de algum jeito o populismo via acesso à informação. Eu fiquei pensando nisso, até falei, nossa, nunca vai mudar, porque sempre vai ter eleição, então o cara nunca vai poder tirar
o auxílio de um monte de gente, de uma parte enorme da população, porque senão é um tiro no pé pra ser eleito. E aí ele também não vai conseguir fazer o resto. Aí você começa a pensar, e aí só que as conclusões começam a ser meio estranhas. Tipo assim, então o ideal seria não ter eleição. Aí, opa, também não é bom, né? E aí um amigo falou, não, faz um mandato de 6 anos sem reeleição. Puta, acho que não ia mudar nada, sabe? Porque também aí tem o jogo político do partido. Então a minha conclusão é que nada vai mudar. Então eu lavei minhas mãos e liguei a TV e fui ver a Copa. Porque, não sei, eu acho que não tem saída, sabe? Eu acho que não tem saída. Acho que o acesso à informação ainda tá tão longe, assim, sabe? Muito longe. É aquela coisa, sabe? Ontem sei lá onde que eu vi, era a pauta de alguém falando que metade da população brasileira não tem saneamento básico, né? Eu pensei, como assim, sabe? É uma coisa tão absurda, tão distante. Então a gente tá tão longe. É quase surreal, né? Assim. Eu pensar acho em falar de uma coisa num mundo desse, aí você fica meio. Eu não sei como me comportar. Eu acho que é difícil, mas a gente tem que tentar combater, assim, pra 100 anos, né? Um negócio meio... nem pra gente, mas tem que remar nessa direção não, remar, aqui, porque... E aí um dia você chega lá, né? Porque... Ultramaratona. Ultra. Mas é assim que... Porra... Não, concordo que tem que tentar. Só digo que, assim, eu não consigo pensar numa saída. Não sei. Se tem algum país que oferece uma que a gente poderia mirar. Um país grande, né? Porque quando o pessoal me vem com Nova Zelândia, puta, muito legal. Mas assim, na boa. Organiza aqui, sei né? lá, é do tamanho, tipo, da Zona Leste, né? Então é muito mais fácil, né? Sim. Enfim. Sem tirar o mérito. Sei que a ministra é incrível, acho também. Agora, assim, controlou o Covid naquele país comparado com o Brasil, é muito diferente. Tipo, aqui é foda, cara. É um país difícil, né? Sim. E até penso isso sobre a China também, né? Eu acho que cagado os caras não usarem as vacinas ocidentais, mas controlar a Covid ali na China deve ser osso, né? Nossa, meu Deus. Mas, pensando um pouco sobre isso, eu acho que se você olhar para o quão longe a gente está do ideal, dá vontade de desistir, né? Mas se você olha o ritmo do progresso, dá vontade de continuar. Eu acho que tem melhorado muito, sabe? A gente tem essa dificuldade de reconhecer a melhora, inclusive por uma questão evolucionária, né? Porque você reconhece a melhora, de repente você entra numa zona de conforto ali e para de melhorar, né? Então a gente sempre fica com essa percepção de tá ruim, mas eu acho que tem melhorado muito, sou um otimista aí nesse sentido. Quando a gente, né, pensa do ponto de vista mais de Estado, né, e não de governo, porque, essa história de parlamento, congresso e tal, isso é da Revolução Gloriosa ali, né? Você tá falando de 1700, um negócio... Foi muito pouco tempo numa perspectiva biológica mesmo, assim, né? E o negócio que é construído a partir da burguesia para se proteger da nobreza que tentava lhe tirar os direitos de propriedade. Então, a essência do Congresso é... A origem, se você vai ler o John Locke ali, é de você proteger os direitos de propriedade. Essa deveria ser a essência do parlamento, né? Uma coisa meio maluca. Bom, pergunta, assim, claro. de leigo mesmo, assim. Existe, vocês que são acadêmicos, estudaram isso, existe alguma maneira de você... Pelo amor mas de assim, Deus, né? que estudaram economia, assim. Existe alguma maneira de você garantir uma renda mínima para as pessoas? Sei lá, um projeto Suplicy, assim. Porque na Europa tem, você tem renda mínima. $1.400, euros, 1.500 euros por pessoa. E ao mesmo tempo ser responsável fiscalmente, assim, você de onde tirar esse dinheiro, garantir esse dinheiro, porque senão... Garantir uma dignidade mínima. Mínima para todo mundo, assim. Nossa, eu penso muito nisso, não sei a resposta. Deveria ser isso, né? Não é um auxílio, é uma garantia. Não, o auxílio é uma garantia, assim, o auxílio é nessa direção. É que ele tem uma coisa de ser temporário, parece, assim. Eu acho que falta um projeto de renda mínima. Eu lembro uma vez que o Dorfo comentou, posso estar muito enganado aqui, então corrija a minha fake news, que talvez o mais barato seria dar uma renda mínima para todo mundo, então, tipo, acaba com todos os privilégios, dá isso, a renda mínima para todo mundo, nem fica controlando, porque, assim, o custo que tem para você ficar, sabe, tipo, se tá indo na escola, não sei se é na escola, mas, assim, controlar é tão difícil... E que você garante uma dignidade básica e consegue ser responsável fiscalmente. Eu tô colocando palavras na sua boca, Adolfo? Não, é parecido com isso mesmo. Tem alguns critérios básicos ali pra você dar, né? Não é todo mundo, mas
se você relaxa esses critérios, é melhor do que você tolar no critério. Uhum. E assim, as políticas de renda mínima, elas estão sendo testadas pelo mundo desenvolvido nesse momento, né? E até com relativo sucesso, mas é algo muito novo. E o Brasil não é um país desenvolvido, é um país ainda em desequilíbrio fiscal. Os países em que a renda mínima funciona bem são países mais equilibrados fiscalmente, né? Então, dá para fazer, mas uma coisa vem junto com a outra, né? Que é a carta do Armínio Fraga lá pro Lula, né? Pelo Malan e tal. A responsabilidade social e fiscal, na verdade, são complementares, né? Não é um trade-off entre as duas coisas. O que se estuda de economia regional e urbana, né, no curso que a gente fez do Eduardo Haddad ali, é que medidas de impacto, né? Como é que impacta mais? E assim, normalmente a primeira que mais impacta é saneamento básico. Uhum. O maior ganho se você vai fazer uma política pública, que mais vai ter efeito é saneamento básico. E depois, para quem está com fome, é transferência de renda. Uhum. Dá para fazer uma política de transferência de renda mínima para todo mundo e ser responsável fiscalmente? A resposta é depende. Nesse momento no Brasil, dadas as condições, a resposta seria não. Hoje, o Brasil tem um déficit estrutural de 200 bilhões de reais, ano. As receitas que estão contratadas perante as despesas contratadas, falta ali 200 bi. Então, o que está acontecendo agora, o problema, essa gritaria toda é que existe um déficit estrutural de 200 bi, ou seja, você precisa arrumar 200 bi, ou você vai cortar gasto, ou você vai aumentar imposto, e aí você vai equilibrar essa história, ou você vai tomar mais dívida. Aí você vai tomar mais dívida, o mercado vai cobrar mais juros de você, a coisa entra numa espiral ruim. Uhum. E o próprio custo da dívida é despesa do Estado. Então você piora a situação toda vez que o juro aumenta. E aí o que você está fazendo? Com a PEC do jeito que ela foi, já tem um déficit estrutural de 200, eu vou meter mais 200. Ferrou, né? Agora, não quer dizer que isso não seja viável. É uma escolha da sociedade. Você quer ter de novo, essa história. Você quer ter a renda mínima para todo mundo? Tá bom. Quanto custa? Vai custar 70 bi por ano. Então vamos arrumar 70 bi no orçamento. Ou você vai aumentar tributo, ou você vai cortar outras despesas. Uhum. Então assim, não dá pra ter tudo, né? Você quer uma sociedade com baixo imposto, você vai ter provavelmente menos capacidade de fazer política de bem-estar social. Transferência de renda entre elas. Você quer, não, eu quero garantir uma cidadania pra todo mundo. Beleza, vamos discutir as fontes de financiamento pra isso. Não tem, aqui não é o quanto de Estado você quer ter e em quais lugares você quer ter. Se você quer ter educação para todo mundo, saneamento básico para todo mundo, segurança pública, boas estradas públicas, energia elétrica pública, telefonia pública, você vai ter um Estado gigantesco, provavelmente você vai ter um tributo gigantesco. Não tem muito como fugir e priorizar, né, o orçamento. Você quer ter a renda mínima? Você vai ter que abrir mão talvez de outras políticas sociais. Ou você vai ter que tributar muito. Então essa seria não tem... Toda a despesa deveria estar originada a uma receita, né? É assim, como todo direito deveria estar associado a um dever, né? O direito de alguém é o dever do outro. Então, acho que essa seria a resposta. Posso ir pro meu último tema? Pode. Eu quero roubar uma pauta do Dorfo aqui, que veio e voltou, que é a segunda montanha. E como que vocês veem isso pra vocês mesmos, sabe? Como que esse tema tem visitado vocês, se é que ele tem visitado vocês? Mas qual especificamente? A coisa da vida espiritual, ética? Em que se... Não, como assim? Ideia, acho que o Dorfo pode me explicar melhor a segunda montanha, que ele que leu o livro. Bom, para entender a segunda, precisa entender a primeira antes, né? A primeira é uma montanha que ela é mais ditada, não, uma trajetória aqui, né, de escalada, por pressões sociais. Então, como assim, quando você nasce, ela meio que tá montada para você, né? Então, você vai ter que ir bem na escola, depois você se formou, você vai ter que arrumar um trabalho legal, ter um sucesso, né, profissional e tal. E vale também para coisas paralelas, né? Sei lá, você gosta de esporte, vai ter que ser bom no esporte, né? Gosta de música, vai ter que ser bom na música. E assim por diante. E aí a tese do escritor do livro ali, né, que eu acho que faz muito sentido, é que, bom, conversando com várias pessoas de sucesso aí que subiram a sua primeira montanha,
Assim, cara, e aí? Você tá no topo da montanha, na primeira. Você se sente realizado? Tipo, se fosse morrer agora, tava tudo bem já? Aí as pessoas falam que não. E aí ele busca a experiência de outras pessoas que até subiram a primeira montanha, mas depois desceram para subir a segunda. E a segunda montanha, ela não tá pronta para você, ela não tem essa pré-concepção social ali, então você que vai definir como é essa montanha. Ela às vezes tem a ver com aspectos vocacionais, você abriu mão para subir a primeira montanha, né? Com gostos, preferências, é uma parte mais lúdica, romântica, idealista da sua vida, e também mais altruísta em média do que a primeira montanha. A primeira montanha é a montanha do ego, e a segunda é a montanha do que você mata o seu ego e busca coisas que podem ser melhores para sua família, para a sociedade, etc. Nossa, eu tô... Acho que eu tô descendo a primeira montanha ainda. É muito interessante essa ideia, mas é muito difícil, né? É muito mais fácil, até voltando num dos temas que a gente falou aqui da escolha, é muito mais fácil, embora pode ser menos satisfatório, quando já está moldado para você. Então, poder escolher, o livre-arbítrio, é um inferno também, né? Então, como é que é essa segunda montanha? Não sei. Então, então eu posso fazer o que eu quiser, então faz aí. Mas o quê? Eu acho isso muito difícil. Eu funciono melhor com... Me mostra o caminho aí. Mas eu sei que é um processo que você precisa passar e depois ele é mais gratificante, né? Então, preciso construir essa minha montanha aí. Só para dar um paralelo aqui, né? Talvez possa ser uma referência, né? Sei lá, tipo, você cruzar o Canal da Mancha é do caralho, mas é a primeira montanha. Uhum. Você montar um projeto social de natação para crianças carentes em Santos é a segunda montanha. Né? Uhum. Sim. Então ainda não cheguei nem no topo da primeira, na verdade. Então tudo bem. E você, Dorfo? Puta, eu penso bastante sobre isso, cara. E acho natural que, assim, tem uma vasta região de intersecção entre as montanhas, né? Não é que você precisa terminar a primeira para começar a segunda. Então você já vai meio que sonhando com a segunda. Mas, puta, cada vez mais eu, olhando para trás, assim, né, pô, tenho vontade também de voltar a estudar, sabe? Coisas que eu gostaria de ter estudado lá e bom, não terminei a faculdade de física, por exemplo, né? Que por causa do trabalho, né, ou de outras obrigações ali, tive que abandonar. Hoje a gente continua estudando muito com o mercado, né? E isso é muito legal, é um desafio intelectual grande, mas não é a mesma coisa que você tá focado nisso, né? Ir na aula, acompanhar uma trilha acadêmica. Então eu tenho saudade disso e eu sou muito ruim com o ensino digital, então para mim é difícil conciliar. Ela falou assim, dá para você fazer um curso digital aí, mas eu não gosto, não consigo me engajar tanto. Então esse é um lado. Mesmo de, sei lá, alguns projetos que possam, tipo assim, montar uma ONG, né? Mas que gerem um benefício, de certa forma, social, né? Sei lá, montei a livraria lá com a minha esposa e eu entendo ela dessa forma, né? Tipo, óbvio, ninguém é louco de montar a livraria para ficar rico. Mas, pô, você tem uma livraria de bairro, que as pessoas vão lá e lêem, tomam um café e conversam, às vezes tem um evento com o escritor. Eu vejo isso como um projeto altruísta, né, anti-ego. Né? E eu tenho outras ideias parecidas com essas também. O tema que me visita também, eu acho que de alguma forma tô numa zona, começando realmente uma zona de intersecção entre elas, assim, nessa história do... acho que o ego tem sido cada vez menos importante pra mim, assim, sabe? Ontem mesmo eu tava conversando com uma pessoa e ela falou assim, antes de ontem, falou assim, não, mas aí porque você vai provar, se você fizer isso, vai provar pros outros que eles estavam errados a respeito... Assim, mas eu não tô querendo provar nada, eu não tenho esse interesse, eu só quero ficar um pouco quieto aqui, em paz. Então esse tema tem sido realmente pra mim algo que tem me visitado muito também, mas muito difícil de encontrar um pouco do que seria exatamente essa
essa segunda montanha. E aí, provando as intersecções aqui, cada vez mais eu tenho me atraído um pouco por essa ideia do combate ao populismo e essa ideia do... Um liberalismo... Real. Não só real. Não, real eu acho que tem pessoas que estão lutando por isso até, sabe? Você vê o Salim faz isso, o IFL faz isso e tal. Mas virou um pouco aquela história sapatênis do Leblon, entendeu? Esse liberalismo descolexo. Não é uma espécie de que o Caetano chamou de direita transante, mas não é isso também. Mas um liberalismo... Arejado. Com compaixão. Tá. Porque hoje em dia você fala do liberalismo, parece assim... Ah, eu não gosto de pobre. Não gosta de pobre, só gosta de dinheiro. Tem nada a ver com isso. Uhum, É um liberalismo com acolhimento. Uhum. Eu não acredito em meritocracia, porque... Não. É que você não entendeu o conceito de meritocracia. Meritocracia pressupõe que as pessoas larguem do mesmo lugar. É que o problema é que que elas não largam. Uhum. Então a gente tem que combater a igualdade de oportunidade. A essência do liberalismo pressupõe um combate ferrenho na desigualdade de oportunidade, que não tem nada a ver com desigualdade de renda ou desigualdade de patrimônio, que são valores, inclusive, para mim. Se você parte do mesmo lugar e você chega atrás, tem que ter menos que o outro que partiu igual você e chegou antes. Então, talvez a minha segunda montanha seja por aí. E também ficando mais perto dos meus filhos. Acho que é isso. Perguntas do ouvintes. Então, primeiro eu vou responder para uma pragmática aqui, só porque ela tem sido razoavelmente recorrente. Quero, inclusive, convidar todo mundo aqui a mandar perguntas para puromalte@empiricus.com.br. Mandem perguntas, a gente adora as perguntas, as críticas de vocês. A Bia adora receber uma crítica, ela fica muito feliz com as críticas. Não, mas manda as dúvidas, as porradas. Mas eu não zoo, eu fico triste. É diferente. Sim, não zoa. Não. É que a gente leva a sério as opiniões de vocês. Ou para o telefone 11 94 146 0690. Tem sido recorrentes as perguntas sobre a ausência da Roberta. Não aconteceu nada com a Roberta, ela é muito querida. Ela é uma ausência presente, ou uma presença ausente? Uma presença ausente. Mas ela pediu para voltar aos bastidores. Ela se disse uma pessoa dos bastidores e ela gostava muito de fazer, mas muito atarefada com as suas próprias questões, mas ela está nos nossos corações para sempre, não aconteceu nada. E Rafael Levi volta mais uma vez aqui, com suas perguntas sempre maravilhosas, e a pergunta é, se o Puro Malte é uma terapia entre amigos ou um papo entre amigos de terapia? Eu vi essa, eu fiquei, não sei, espero que não façam. Eu acho que tem uma função terapêutica, sim, mas a terapia é uma coisa diferente, né? Até tem, às vezes, essa compreensão errada sobre você não tem amigo pra você ir pra terapia? Tipo, não é isso, né? Se você vai pra um bom psicólogo, ele realmente te ajuda, te faz as perguntas certas ali. Não é muito de dar resposta também, eu acho, né? É mais de... No seu discurso, você fala coisas que você não consegue perceber e ele, às vezes, numa parada e fala, opa, olha o que você acabou de falar, será que na verdade não é isso daqui? Embora eu tenha tido bastante questões, assim, com terapia recentemente, acho que eu até já falei aqui, porque eu vejo, assim, cada vez mais gente falando da importância de terapia, de saúde mental, e as pessoas cada vez mais egocêntricas também. Então, às vezes, eu tenho um pouco essa questão que a gente já conversou, né? Se às vezes não tem um conflito ali, o psicólogo, o terapeuta, porque ele também não pode te perder, né? Então tem verdades inconvenientes, às vezes, que ele precisa não te falar, mas te ajudar a ver, que às vezes incomodam. Então, mas tô com medo de falar que já fui criticada, porque pareceu que eu tava falando contra a terapia, mas às vezes eu acho que o pessoal tá levando pro lado errado, sabe? Um pouco, assim... E tá virando muito... Tem um texto do New York Times essa semana muito bom. Cara, isso daí não é cuidar de você, self, não sei o quê. Você apenas é muito narcisista e egocêntrico, sabe? Então, acho que o pessoal tá confundindo um pouco, sabe? É tudo muito assim, tipo, se isso não te faz bem, você não precisa fazer. Tá muito assim. Que no fundo é uma indústria também, de consumo, né? Tudo virou wellness agora. Então é a vela porque você merece, é um cuidadinho, a massagem porque você é maravilhosa e linda e pode, porque você trabalha tanto. Então tudo virou uma coisa assim, tipo, cuide de você.
Se isso não te faz bem, não é bom. Amizades tóxicas. E eu acho que, assim, na verdade, talvez pessoas tóxicas. Você mesmo. Todo mundo é um pouco tóxico, sabe? Então, descarta. Tipo, essa amizade não te faz bem, descarta. Tem um lado legal, mas, assim, calma também. Eu acho que o pessoal tá desistindo muito fácil e pensando muito em si demais, sabe? Uhum. E não tô falando aqui que a gente não tem que se proteger de coisas que não são legais, mas o mundo é em sociedade também. Sim. Então... Mas aqui nem é terapia o problema, né? Eu acho que é o... Eu vou deixar isso como dica cultural, esse artigo do New York Times, falando um pouco desse movimento, que agora tá muito isso no Instagram, tá muito forte essa corrente, e é perigoso, eu acho, Não, sabe? e persistir no desconforto eu acho que é fundamental. Também. Não se relacionar com pessoas tóxicas. Eu acho que Sim, isso aí tem que limar mesmo, mas Você tem um amigo de 10 anos, aí ele começa a ficar tóxico, aí você, tipo, termina com ele. Tipo, não é assim, sabe? mas chega num nível que não dá. Ou teus pais também. Ai, começa a encher o saco. Tipo, cara, mas é assim, mas descartar não é meio, dá, sabe? Não dá. É muito mais difícil trabalhar nisso, né? Uhum. É muito mais fácil você... Ai, não, preciso cuidar de mim. Então eu tinha marcado com os meus amigos de jantar, mas assim, hoje não dá, então não vou. Cara, tudo bem, mas ainda existe um pouco assim de compromisso, sabe? Concordo. Não, então eu não vou trabalhar, porque é tóxico. Esse chefe é tóxico. Enfim, não sei. O tóxico é o boleto. Eu não aguento chega. esse nome pra começar, tóxico. Enfim. Não, mas tem uma galera tóxica. Tem Uma galera tóxica, mas muito não é tóxica. mas eu Umas acho pessoas que tão, nossa, mas que eu acho pessoa tá tóxica, demais, o pessoal mano. tá muito intolerante, sabe? Tem, mas, cara, respira aliviar. Chega em casa, enche o saco do teu marido, fala com ele, entendeu? Mas, pô... Não, tudo menos isso. Encher o saco do marido não pode. Pô, aqui no Promalt eu acho legal porque a gente é meio analista e paciente ao mesmo tempo, né? E tem é meio metalinguístico aqui, né? Porque a gente levanta os temas e debate sobre os próprios temas. Então acho que nesse sentido até parece mesmo um discurso terapêutico, né? Mas acho que o cerne da questão ali, e acho alguns bons amigos essenciais para isso é que de fato, né? Pelo menos eu tenho memórias aqui, os momentos mais difíceis da minha vida, que eu pude conversar com poucos bons e poucos amigos, né? E acho até que em alguns sentidos, mais do que com a família até, e que ajudou muito. Então é o que a Bia falou, realmente tem uma função terapêutica ali na conversa franca e na maioria das vezes, quando chega nesse nível, é aquela conversa que você nem espera que a pessoa te fale uma palavra mágica que vai resolver o seu problema. É simplesmente para um falar e o outro ouvir. Como isso faz bem, né? Uma espécie de catarse ali. Quem não tem isso tá ferrado. Assim. Eu acho que são as duas coisas um pouco também. Porque, de um lado, eu acho que vocês me oferecem perspectivas de arejar os meus próprios pensamentos. Então isso, de alguma maneira, é terapêutico pra mim, isso. E eu me interesso muito, né, por esses temas que eles são... Não sei se vocês perceberam, quando dois valores meio se chocam, né? Assim, pô, a democracia é um valor, mas, pô, do outro lado também, todo mundo tem que votar, mas tem os caras que estão votando também sem saber o que estão fazendo. Putz, eu me interesso muito por esses temas, né? Ó, você não pode atentar contra as instituições democráticas... tá lá escrito isso na Constituição, né? Também tá lá escrito o direito de liberdade de expressão. E aí, como é que essas coisas convergem, né? Você tem a liberdade religiosa de um lado e você tem o respeito aos animais. Aí os caras lá do candomblé estão matando animais. Como é que você resolve? Então essas coisas que me interessam muito e eu acho que vocês oferecem perspectivas arejadas que me confortam. Por outro lado, também, o processo de terapia, ele é um processo, embora ele não seja hard science, né? E isso eu acho que o deprecia muitas vezes, mas ele é um processo profissional. Então, não queria também nos colocar aqui. Então aí, qualquer conversa aí vale mais do que um terapeuta, né? Acho que o meu psicoterapeuta teve uma importância, tem uma importância, embora eu não faça mais, mas tem uma importância fundamental de ter me ajudado muito nessa história de não me preocupar tanto com a primeira montanha mais. Tudo nosso, nada deles? Bora. Copa no bar ou em casa? Em casa. Nossa, essa é facílima, em casa, com certeza. Com certeza, também tô nessa.
Cruzar ou não com a Argentina? Explico, Hum. só pra, né, deixar claro. Porque assim, porra, puta jogo, né? Porra, esse animal, né? Para tudo, vamos ver a Argentina, né? 3 horas antes você já começa a se preparar psicologicamente, para tudo e tal. Não dorme no dia anterior. Por outro lado, dá um medo, né? Também não é um adversário que você gosta. Então assim, vocês gostariam de trombar a Argentina? Sim, acho que sim. Tipo assim, o Corinthians ganhou a Libertadores jogando com o Boca na final, sabe? Isso diz, sabe? É mais legal do que, puta, ganhou do Atlético Paranaense. Sim, concordo. Dorf. Eu gostaria, que eu acho que eles dão uma tremida quando jogam com o Brasil. Mas a primeira lembrança que eu tenho de uma Copa do Mundo é do Corinthians. Eu também. Cara, nossa, foi um dia muito traumático pra mim. Era bem novo, obviamente, né? E puta, com a minha família inteira arrasada, assim. Aí fui passando aquele gol na TV 200 vezes. Então, puta, com dor no coração, mas eu prefiro cruzar com a Argentina, assim. Eu também, mas eu morro de medo, na verdade, também, porque fica um jogo sujo, né? Aquele jogo da milonga. E, puta, é muito emocional. E o Brasil tem mais time, eu acho. Então, aí quando você iguala na força ou iguala nessa milonga, é pior pra gente, né? Então, a probabilidade... Final da Copa América. Então, a probabilidade que, em tese, estaria a nosso favor a priori, você iguala no emocional ali dentro, acho que fica ruim. Essa. Não, e no fundo é assim, pode te dar uma alegria muito maior, mas uma tristeza muito maior também, né? Então Sim. tem um risco maior, né? Tem um retorno maior, mas tem um risco muito maior. Sim. Então... Eu fiz um Tudo Nosso Nada Deles versão Copa pra vocês dois, mas termina o seu primeiro. Não, vai lá. Quando eu fiz essa promoção, ele falou que era óbvia a resposta, tá? Mas assim, ser um goleiro foda que jogou, tipo, todos os jogos e foi campeão da Copa do Mundo, goleiro. Ou ser um jogador meia boca a nível seleção, ou seja, muito foda, que está na seleção reserva, que entrou num jogo de primeira fase ali, fez um gol. Fez um gol na Copa. Você não é grandes coisas, mas você fez um gol na Copa. Ou não. Mas alguém foi campeão aí nessa história? Os dois campeões. Tá. Eu tentei trazer nomes aqui, então, por exemplo, é ser o Marco, de 2002, ou o Júnior, que fez um gol no Brasil, Costa Rica, que foi 5-2, ele fez o último gol. Aham. Quem que vocês preferem ser? Eu sou esse goleirão aí. Goleirão. Quero participar de todos os jogos. Goleirão. Mesmo não podendo fazer um gol, tipo, na Copa. Você tá conversando com alguém que é zagueiro também, né? Uhum. Então, assim, eu não posso valorizar muito, eu tenho que defender a classe aqui, né? Eu sou Uhum. classista. Não, porque o Mozão falou a mesma coisa, ele, óbvio, goleiro. Mas eu achei que a coisa do... Porque eu imagino, tipo, ontem vendo o jogo, eu falei assim, tipo, cara, esse cara fez um gol na Copa, sabe? Eu sei que o Richarlison é diferente porque ele é um grande jogador, né? Ele não é o cara que fez o 5º gol de uma partida já ganha. Mas é um negócio muito foda, né? Fazer um gol na Copa, tipo... Não é, mas eu acho que assim... E ser goleiro também, assim, Aham. muito mais importante até. Mas você não tem a coisa do, porra, saiu comemorando, né? Tem o momento da explosão, né? Mas pra quem é do futebol do processo, Tá. chato como eu sou, Carlos Uhum. Alberto Parreira, o Parreira tem a frase clássica, né? O gol é um detalhe. Uhum. Quase mataram ele. Mas é que assim, pô, o que ele queria dizer? Sim. Se você ficar com a bola, se você ficar chegando perto da área, criando chance, uma hora a bola vai entrar. Então, o gol, ele é apenas uma representação e até meio efeito Moneyball, assim, que é algo que eu combato muito também, que é assim, porra, o cara fez o gol e virou um herói. Uhum. Mas o cara nem é tão bom de bola, às vezes. Uhum. O caso clássico é o Basílio no Corinthians. O Basílio, ele é um jogador, bom jogador, só que é um dos maiores ídolos da história do Corinthians, porque ele fez o gol de 77. Eu ia colocar isso Aham. de exemplo, mas eu falei assim, eu não entendo tanto, então eu não vou aqui me meter a falar do Basílio, né? Eu ia colocar ele como exemplo do cara não tão bom, mas que ficou marcado. Tipo, Sheik também, que fez os gols da final ali. Tipo, puta, ele fez os gols, já era. Daqui a 50 anos vai ter o Esporte Espetacular e vai estar quem lá? O Sheik, porque ele que fez os gols da vitória da Libertadores. Mas isso é muito finanças comportamentais, né? Isso é muito... É o Halo Effect, né? Porra, o cara tá levando um mérito, virou isso, né? O Paxton lá do Chicago Bulls, o cara era um cara mediano, o Jordan meteu a bola pra ele e ele fez a bola faltando 3 segundos. Mas ao mesmo tempo, ele fez o gol, né? Assim. Sim. Mas não, na hora ali, quem fez foi ele, né? Eu fico pensando. Puta mérito, mas assim, você contrataria ele?
Ou você contrataria o Marcos, entendeu? Entendi. Tipo assim, pô, Sim. o Basílio fez Não, eu aquele também, gol, eu mas também não- respondo o Marcos, assim, Aham. né? Mas acho que, embora seja aleatório e poderia ser qualquer um, o fato de ter sido aquele também quer dizer alguma coisa. Não nesse meu exemplo, né? Aham. Mas também. Eu acho que se fosse tipo o Rodrigo na semifinal da Champions ali, né? Que ele era reserva, entrou e fez o gol da classificação, aí acho que ficava mais parelha a disputa, né? Tá. É no sentido de quem importa mais, tudo nosso e nada deles, treinador ou capitão? Eu vou responder pensando em quem são os atuais. E o Thiago Silva, eu tento gostar dele, mas é difícil. Aquela cara dele é complicada. Eu sei que ele, se tudo der certo, ele vai levantar Copa e a gente vai amar ele, também vai estar no Esporte Espetacular daqui a 20 anos. Mas eu gosto muito mais do Tite, né? Então acho que o técnico. Porra, eu amo o Thiago Silva, mas eu acho a figura do treinador mais importante. Eu concordo. Eu tenho um lado meu que, assim, no final é assim, quem tá na arena lá mesmo é o capitão. Então eu tenho essa atração pelo capitão, de um lado, mas a figura do treinador, no sentido de que alguém que dá orientação e tal, bons orientadores, né, ou líderes nesse sentido, foram fundamentais na minha trajetória, assim, até o próprio Vanderlei, que foi o nosso treinador de futebol, devo muito a ele, inclusive disciplina e tal, e era um cara bem foda. Dicas culturais? Sim. Cara, então, o UOL fez uma série, sei lá, que chama Dentro de todo jogador consagrado existe um menino sonhador. Nessa série, o All Sport mostra a origem de alguns dos principais atletas da seleção a partir da história das casas onde eles moraram na infância. Chama Casa de Campeão. E por acaso eu tinha lido do Richarlison. Por acaso total, assim. E aí tem vários. Tem do Alisson, tem do Daniel Alves. E é aquela história que todo mundo já conhece, né? O Brasil é sempre isso, um cara muito pobre. Mas mesmo assim, sendo meio... quase, não clichê, mas a gente já conhece essa história muitas vezes, mas ainda assim são histórias e eu acho que valem a pena ser lidas. Tem um pouco de medo dessa coisa do... Por exemplo, o Richarlison agora é um herói, né? Aí eu lembro muito do Davi Luiz, em 2014. Gente, o pessoal amava ele. Eu lembro do Luciano Huck na casa dos pais, não sei o quê. De repente veio aquela semifinal, acabou esse homem, acabou. Tipo assim, ninguém queria mais saber dele. Então, eles não são nem heróis, nem filho da puta. O cara é um jogador, sabe? Herói provavelmente é essa tia dele que criou 4 filhos 3 filhos mais o sobrinho num quarto, né? Então, mas acho que com o risco da gente ficar endeusando muito a galera, né, os jogadores, acho que conhecer as origens é uma coisa muito, muito legal. Então essa série aí é minha dica. Que joia, vou acompanhá-la. Já tá tudo publicado ou eles estão publicando aos poucos? Estão publicando aos poucos, eu acho. Legal. O Michael Pollan estreou no Masterclass. A Bia que gosta dele aí pode ficar animada. Embora a aula é mais sobre a parte de alimentação do que sobre psicotrópicos. Mas, enfim, eu gosto muito dele de qualquer forma e fiquei curioso ali para acompanhar. E eu li finalmente Uma Tristeza Infinita, lá do Shechanesky. Gostei muito. Eu acho que vocês dois vão amar esse livro. Recomendo fortemente. E li também Rosa Monteiro, A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, que eu achei um livro sensacional também. Acho que 2 dos livros que eu mais gostei de ler esse ano. Muito bom. Eu vou falar do documentário do Racionais, do Netflix, que tá bem legal. E... Pô, às vezes eu acho que falta essa galerinha aqui, Faria Lima, Descolex, Sapatênis do Leblon, dar uma conhecidinha no que é a periferia, de fato. Tem que sair um pouquinho dessa história. Tá muito legal o The Crown novo também. Sei que tá uma dica repetida. Mas vale muito a pena ver o The Crown.
E o Monet ali no Vila Lobos tá muito legal, a exposição também. Eu gosto muito do Monet. Acho que junto com o Van Gogh. Eu gosto dos impressionistas bastante, assim, junto com o Van Gogh são os meus favoritos. E o Ray Dalio escreveu no LinkedIn dele um texto muito bom sobre China também. Dos desafios que se colocam para a China aí nos próximos anos. E as pessoas acho que estão subestimando o desafio populacional que alguns países vão enfrentar, a Europa principalmente, com o que a África vai ser em termos populacionais gigantesca nos próximos anos e vai invadir a Europa. Isso é um super problema para o mundo, porque ninguém vai ficar na África, né? Passando o calor que vai passar ali no Saara vai ser impossível com o aquecimento global, as pessoas vão... Só que a população que cresce, essa população vai migrar para a Europa, isso te ajuda a entender as maluquices do que o partido italiano tá falando, né? Da extrema-direita. Daí que tá vindo essa noia. E o crescimento populacional muito baixo da China também. O que é, em termos de curto prazo, ruim, mas ali na teoria Niall Ferguson, bom de longo prazo, porque isso significa que a China perde importância relativa no mundo e os Estados Unidos continuam crescendo população, então provavelmente os Estados Unidos vai ganhar a Segunda Guerra Fria, o que é uma ótima notícia para quem acredita, como eu, nos valores ocidentais clássicos. Eu tenho uma visão muito construtiva em relação a essa imigração da África para a Europa aí. Desde que os europeus aceitem, né, mas... E de fato, né, o próprio Ray Dalio, ele fala que uma das fontes de força dos Estados Unidos é a imigração. Que foi atrapalhada muito com o Trump. E agora está voltando. Mas até para voltar no tema da Copa ali, né, o que seria a França sem os imigrantes, né? Hoje se pega o time da França, mesmo na Copa de 98, né, quando começou a ter uma mudança da seleção francesa, né, a não ser só o francês raiz, né, o próprio Zidane. E hoje o time inteiro é de imigrantes, né, de filhos de imigrantes e tal. Uhum. Então a França não teria ganhado nenhuma Copa sem os imigrantes. Vamos ver como é que vai ter dinheiro só para sustentar esse bem-estar social dessa turma que tá chegando também. Vai ser desafios aí, fronteiras do pensamento. Mas se forem produtivos, eles se pagam. Sim, não, e eu tenho pensado muito isso. Será que o mundo tá, dado esse crescimento populacional gigantesco na África, o crescimento deve estar concentrado lá e deveríamos estar investindo mais na África? Cenas dos próximos capítulos. Ficamos por aqui? Sim, eu fiquei pensando, a gente não falou... Deixa pro próximo. A gente não falou sobre a questão da Copa, né? Assim, ser no Catar. Acho que a gente podia ter falado disso, né? Eu devia ter trazido. Não, deveria ter sido eu, né? O pauteiro era eu. Não, mas assim, você trouxe o assunto Copa, né? Isso incomoda vocês? Assim, como que vocês lidam com o fato de ser uma Copa caríssima, que um monte de gente morreu pra construir, num país sem direitos humanos, que, tipo, você é gay, você não pode ser gay? Porque eu tenho um jeito de lidar com isso, assim, não sei como é que é pra vocês. Ou se nem é uma questão. Não, peraí, são várias aqui, né? A minha, começa pra mim assim mesmo, tipo, ai, que saco. Não acho saco, acho é importante. Eu acho assim, primeiro assim, muito triste de ser estupidamente caro. Uhum. Eu cotei de ir com o João, era assim, realmente assim, era... O pacote que eu olhei, sem brincadeira, era assim, R$500 mil. Um negócio, vocês estão de sacanagem. Não tem sentido, né? Vamos pros Estados Unidos aqui, né? Daqui a pouco, bem mais legal, né? Não acho legal essa história. São os valores deles, não tô nessa de... Acho que o mérito do Trump foi esse lá, que assim, colocou a China como um rival. Não é que é só diferente. Não ter respeito às mulheres, não ter respeito à sexualidade alheia. Eu sou um progressista no sentido dos costumes e um liberal, né, no sentido... Então, acho zoado. Agora, fazer a Copa lá, eu acho que é bom nesse sentido. Acho que, então, se o Ocidente vira as costas, como é que você mostra que tudo bem pro gay, que o cara ser gay? Leva os gays lá, o turista lá da Espanha, deixa os caras se beijar na frente lá dos outros e vê que os caras não vão ninguém não cai o braço de ninguém, né, não acontece nada. Então, a capacidade, você reduz... Você só pode arejar através do conhecimento. E uma forma de você fazer isso é você fazer com que essas pessoas entrem em contato com o diferente. Então, eu acho bom ter a Copa lá nesse sentido, né? Mas eu acho que
a FIFA ou quem quer que seja não deveria ceder nesse aspecto, sabe? Olha, a Copa, por definição, ela é supranacional. Então os valores serão supranacionais. Se você quer nos receber aí, beleza, mas é assim, meu evento, my rules, sabe? Minhas regras aqui vai ser desse jeito. Vai poder ter bebida, vai poder... Tem que ser o padrão FIFA de qualidade. Respeito aos direitos humanos, a bebida igual vai ser nos Estados Unidos. Tem que ter as regrinhas, eu acho. E você, Dor? Concordo 100% com o que o Felipe falou. E acho bom também, tem um lado bom de ter acontecido isso, que gera uma pressão maior também sobre os governantes lá, sabe? Pode achar que tá tudo bem e tal, mas, pesa na cabeça deles. Né? Noticiário do mundo inteiro, todo dia falando. Você mexe com a população local de alguma forma. Então, assim, eu acho bom. No fim das contas, vai ser bom para abrir os olhos da galera lá também. E o gasto de dinheiro, assim, achei completamente assustador. Né? A Copa no Brasil já tinha sido cara, essa aí é tipo 10 vezes o que custou. E os caras fizeram, acho que 8 estádios, né? Assim, nenhum estádio vai ser utilizado lá, porque nem tem tanto futebol assim. Imagina o que vão fazer com os outros. E você? Não, eu nem tinha pensado desse ponto de vista, que rola uma culpa às vezes, né? Um amigo meu compartilhou lá, tipo, beleza, os caras fizeram tudo errado, um bando de homem branco na Suíça resolve um negócio, tudo cagado, um monte de gente morre fazendo e você tá aí curtindo, né? Aí pronto, putz, não podia curtir, né? Droga. E aí o que eu pensei, assim, o jeito que eu resolvi na minha cabeça aqui foi que o mundo é muito absurdo, né? Se você pensar... Eu gosto de atravessar de um lugar pro outro nadando, e tem pessoas que fazem isso porque elas precisam, porque elas são refugiadas, elas precisam sobreviver. Então, assim, né? Você tem gente morrendo de fome e você, às vezes, gasta num jantar o que uma pessoa em um mês poderia comer. Então, se você parar pra pensar em tudo que você faz, sempre tem uma contradição que pode te fazer sentir muito culpado. Então, o que eu decidi é que, assim, cara, é um negócio muito legal. Não, a Copa não é só a corrupção da FIFA... ou o estádio superfaturado e os problemas do Qatar, né? Ela é muito mais do que isso. Então, não é um problema eu gostar da Copa, sabe? Como algumas pessoas, em especial da esquerda, estão colocando, né? Como se você fosse um conivente por curtir a Copa sendo no Qatar. Então, eu resolvi desse jeito, pensando assim, cara, você pensar assim, não sai de casa, né? Concordo. Não, assim, tem problemas que são meus, tem problemas que não são meus, né? Esse, de fato, assim, eu sempre gostei da Copa, eu vou continuar gostando da Copa, desculpa. E lamento também pelas pessoas que faleceram, eventualmente. Mas é isso também, cara, porque vira uma sim, coisa assim, tipo, é isso, o mundo é assim, sabe? É duro, né? Não é que eu sou conivente aqui, puta, meu, também. Não, e essa esquerda também tô feliz que o Neymar machucou. Tipo assim, cara, pelo amor de Deus, assim, pô, vamos ter um pouquinho de separação das coisas aqui. Eu acho que ele não machucou, né? Mas... Não, machucou. Machucou? Não sei se ele se é grave ou não, mas assim, o tornozelo dele tá uma bola. Sim. Não, mas eu concordo, tipo, é um porre, né? É isso. Ficamos por aqui? Sim, chega. Maravilhoso. Valeu. Valeu. Semana que vem tem mais.